Capítulo 43. Uma experiência mais alta. Necessitamos constantemente de uma revelação nova de Cristo, de uma experiência diária que se harmonize com seus ensinos. Estão ao nosso alcance resultados altos e santos. Deus deseja que façamos contínuos progressos na ciência e na virtude. Sua lei é um eco de sua própria voz, fazendo a todos o convite. Subi mais alto, sede santos, mais santos ainda. Cada dia podemos avançar no aperfeiçoamento do caráter cristão. Os que estão consagrados ao serviço do Mestre necessitam de uma experiência mais alta, profunda e ampla que muitos nem sequer pensam ter. Muitas pessoas que já são membros da grande família de Deus pouco sabem do que quer dizer contemplar sua glória e ser mudados de glória em glória. Muitos possuem uma vaga percepção da excelência de Cristo e, contudo, seu coração palpita de alegria. Anseiam por um mais completo e profundo sentimento do amor do Salvador. Que eles nutram todas as aspirações da alma para Deus. O Espírito Santo trabalha aqueles que desejam ser trabalhados, molda os que desejam ser moldados, cinzela os que desejam ser cinzelados. Obtende por vós mesmos a cultura de pensamentos espirituais e santas comunhões. Não vistes ainda senão os primeiros raios do despontar da aurora de sua glória. À medida que avançardes no conhecimento do Senhor, aprendereis que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18. Tenho-vos dito isto, disse Cristo, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. João capítulo 15, verso 11. Jesus via sempre diante dele o resultado da sua missão. Sua vida terrena, tão cheia de trabalhos e sacrifícios, era iluminada pelo pensamento de que não seria em vão todo o seu trabalho. Dando a vida pela vida dos homens, restauraria na humanidade a imagem de Deus. E havia de nos levantar do pó, reformar o caráter segundo o modelo de seu próprio caráter, e torná-lo belo com sua própria glória. Cristo viu os resultados do trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Olhou através da eternidade e viu a felicidade daqueles que, pela sua humilhação, haviam de receber o perdão e a vida eterna. Foi ferido pelas suas transgressões, moído pelas suas iniquidades. O castigo que lhes havia de trazer a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras seriam sarados. Ele ouviu as exclamações de júbilo dos remidos, ouvia os resgatados cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Ainda que devesse primeiro ser recebido o batismo de sangue, ainda que os pecados do mundo devessem pesar sobre sua alma inocente, ainda que a sombra de uma indescritível mágoa pairasse sobre ele, por causa da alegria que o esperava, preferiu sofrer a cruz e desprezou a afronta. Todos os seus seguidores devem participar dessa alegria. Por grande e gloriosa que seja a vida futura, nossa recompensa não é inteiramente reservada para o dia da libertação final. Mesmo na terra, podemos pela fé entrar na alegria do Senhor. Como Moisés, devemos estar firmes como se víssemos o invisível. Agora a igreja é militante. Agora temos de enfrentar um mundo de trevas quase inteiramente dado à idolatria. Mas está chegando o dia em que será travada a batalha e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra como é nos céus. As nações dos remidos não conhecerão outra lei senão a lei dos céus. Todos serão uma família unida e feliz, revestida com as vestes de louvor e ações de graças, as vestes da justiça de Cristo. Toda a natureza, em sua incomparável formosura, oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Os anos decorrerão na alegria. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Estas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, devem ser amadas pelos seus filhos. Detende-vos no limiar da eternidade e escutai as alegres boas-vindas dadas àqueles que nesta vida cooperaram com Cristo, considerando como privilégio e honra sofrer por sua causa. Com os anjos, eles lançam suas coroas aos pés do Redentor, exclamando:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, versos 12 e 13. Aí os remidos saudam aqueles que o conduziram ao excelso Salvador. Unem-se no louvor daquele que morreu para que os seres humanos pudessem fruir a vida que se mede com a de Deus. O conflito está terminado. As tribulações e lutas chegaram ao fim. Cânticos de vitória enche todo o céu, enquanto os remidos permanecem em volta do trono de Deus. Todos entoam o jubiloso coro. Digno é o Cordeiro que foi morto e que nos remiu para Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versos 14 a 17. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Necessitamos conservar constantemente diante de nós esse quadro das coisas invisíveis. É assim que nos tornaremos aptos para atribuir um justo valor às coisas da eternidade e às do tempo. É assim que empregaremos nossas faculdades, influenciando os outros para uma vida mais santa. Sobe a mim ao monte, diz-nos Deus. Êxodo capítulo 24, verso 12. A Moisés, antes de poder ser um instrumento de Deus na libertação de Israel, foram destinados 40 anos de comunhão com ele, na solidão das montanhas. Antes de levar a mensagem de Deus a Faraó, falou com um anjo na sarça ardente. Antes de receber a lei de Deus como representante de seu povo, foi chamado ao monte e contemplou a glória divina. Antes de executar justiça contra os idólatras, esteve escondido na fenda da rocha, e o Senhor lhe disse: Eu apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo capítulo 34, versos 6 a 7. Antes de abandonar com a sua vida a missão de condutor de Israel, chamou Deus ao cume do Pisga e fez passar sob seus olhos a glória da terra prometida. Antes que os discípulos partissem para sua missão, foram chamados para o monte com Jesus. Antes do poder e glória do Pentecoste, veio a noite de comunhão com o Salvador, o encontro no Monte da Galileia, a cena de despedida sobre o Monte das Oliveiras, com a promessa dos anjos e os dias de oração e comunhão no cenáculo. Quando Jesus se preparava para alguma grande prova ou para alguma obra importante, afastava-se para a solidão dos montes e passava a noite orando a seu Pai. Uma noite de oração precedeu a consagração dos apóstolos e o sermão da montanha, a transfiguração, a agonia na sala do juízo e da cruz e a glória da ressurreição. Nós também temos de ter um tempo para meditação e oração e para receber conforto espiritual. Não apreciamos como devíamos o poder e eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Raramente somos colocados duas vezes nas mesmas circunstâncias sob todos os pontos de vista. Experimentamos continuamente novas cenas e novas provas, onde a experiência passada não pode ser um guia suficiente. Temos de ter a luz perene que vem de Deus. Cristo envia sempre mensagens aos que estão atentos à sua voz.
Na noite da agonia, no Getsêmani, os discípulos, adormecidos, não ouviram a voz de Jesus. Tinham um sentimento obscuro da presença dos anjos, mas não se deram conta do poder e glória da cena. Devido ao seu torpor e sonolência, não receberam a evidência que lhes teria fortalecido a alma para as terríveis cenas que ocorreriam. Hoje, da mesma sorte, os que têm mais necessidade da instrução divina não a recebem, muitas vezes porque não se põem em comunhão com o céu. As tentações a que todos os dias estamos expostos fazem da oração uma necessidade. Os perigos nos assaltam em todo o caminho. Os que procuram arrebatar os outros do vício e da ruína estão particularmente expostos à tentação. Em constante contato com o mal, necessitam apegar-se fortemente a Deus para não serem eles mesmos corrompidos. Breves e decisivos são os passos que conduzem os homens de um plano elevado e santo a um nível inferior. Num só momento, podem ser tomadas decisões que determinam o destino eterno. Uma fraqueza por vencer deixa o indivíduo desamparado. Um mau hábito a que se não resistiu com firmeza fortalecer-se-á em cadeias de aço, prendendo-o completamente. O motivo por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos olhos. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir ao mal. Deveis ser homens e mulheres de oração. Vossas petições não devem ser débeis, ocasionais e apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Para orar, não é necessário que estejais sempre prostrados de joelhos. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que vosso coração se eleve de contínuo, em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Como obreiros de Deus, devemos atingir os homens onde eles estão, rodeados de trevas, atolados no vício, manchados pela corrupção. Mas, fixando os olhares sobre aquele que é o nosso sol e a nossa proteção, o mal que nos rodeia não manchará nossas vestes. Trabalhando para salvar as almas que estão prestes a perecer, não seremos envergonhados se pusermos confiança em Deus. Cristo no coração, Cristo na vida, eis a nossa segurança. A atmosfera de sua presença encherá a alma do horror a tudo que é mal. Nosso espírito pode de tal maneira identificar-se com o seu que seremos um com ele em nossos pensamentos e intenções. Foi pela fé e oração que Jacó, de homem fraco e pecador, com auxílio de Deus, se tornou um príncipe. É assim que vos podeis tornar homens e mulheres de santo e alto ideal, de vida nobre, homens e mulheres que por motivo nenhum se deixarão transviar da verdade, do direito e da justiça. Sois assaltados por urgentes cuidados, responsabilidades e deveres, mas quanto mais difícil for vossa posição e mais pesada vossas responsabilidades, tanto mais carecereis de Jesus. É um erro grave negligenciar a adoração pública de Deus. Os privilégios do culto divino não devem ser considerados levianamente. Os que assistem aos doentes encontram-se muitas vezes impossibilitados de desfrutar desses privilégios, mas devem ser cuidadosos em não deixar de frequentar, sem razão plausível, a casa de oração. Na assistência aos doentes, mais do que em qualquer outra ocupação secular, o bom êxito depende do espírito de consagração e abnegação com que o trabalho é feito. Os que desempenham responsabilidades carecem de se colocar onde possam ser profundamente impressionados pelo Espírito de Deus. Mais do que ninguém, deveis ansiar pelo auxílio do Espírito Santo e pelo conhecimento de Deus, tanto mais quanto vossa posição de confiança é de maior responsabilidade que a dos outros. Nada é mais necessário em vossos trabalhos do que os resultados práticos da comunhão com Deus. Devemos mostrar em nossa vida diária que temos paz e descanso no Senhor. Essa paz no coração resplandecerá na fisionomia, imprimirá a vós uma força persuasiva. A comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós
como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma dupla vida, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. A energia recebida pela comunhão com Deus, unida ao ardente esforço de educar o espírito em hábitos ponderados e cautelosos, preparam para os deveres de cada dia e conservam o espírito em paz em todas as circunstâncias, ainda as mais adversas. Quando estão em dificuldades, muitos pensam que devem apelar para algum amigo terrestre, contar-lhe sua perplexidade e pedir-lhe socorro. Sob circunstâncias difíceis, a descrença enche-lhes o coração e o caminho parece sombrio. Contudo, ali está sempre a seu lado o poderoso e eterno conselheiro, convidando-os a depositar nele sua confiança. Jesus, o que sobre si levou nossos cuidados, diz-nos: Vinde a mim e encontrareis descanso. Afastar-nos-emos dele para recorrer a falíveis seres humanos, tão dependentes de Deus como nós próprios? Podeis sentir a imperfeição do vosso caráter e a insignificância das vossas capacidades em comparação com a grandeza da obra. Mas, ainda que tivesseis a maior inteligência, isso não bastaria para vosso trabalho. Sem mim, nada podereis fazer, diz nosso Senhor e Salvador. João capítulo 15, verso 5. O resultado de tudo o que fazemos está nas mãos de Deus. Suceda o que suceder, deponde nele uma confiança firme e perseverante. Em vossos negócios, nas amizades das horas de lazer e na aliança matrimonial, que todas as relações sociais que tiverdes sejam empreendidas com fervorosa e humilde oração. Mostrareis assim que honrais a Deus e Deus vos honrará a vós. Orai quando estiverdes abatidos. Em ocasiões de desânimo, nada digais aos outros. Não espalheis sombra no caminho do próximo, mas contai tudo a Jesus. Levantai as mãos em demanda de auxílio. Em vossa fraqueza, apegai-vos à força infinita. Suplicai humildade, sabedoria, coragem, aumento de fé, para que possais ver na luz de Deus e rejubilar no seu amor. Quando somos humildes e contritos, estamos onde Deus pode e quer manifestar-se a nós. Ele se agrada quando insistimos em que as graças e bênçãos passadas são razão para nos conceder bênçãos maiores. Ultrapassará as expectativas dos que inteiramente nele confiam. O Senhor Jesus sabe bem o que seus filhos precisam, quanto de divino poder consagrarão para o bem da humanidade, e Ele nos concede tudo o que empregarmos, beneficiando o próximo e enobrecendo nossa própria vida. Devemos ter menos confiança no que podemos por nós mesmos fazer, e mais confiança no que o Senhor, para nós e por nós, pode fazer. Não estáis empenhados em vossa própria obra, mas sim na de Deus. Submetei-lhe vossa vontade e vossos desígnios. Não façais uma única reserva, uma única contemporização com vós mesmos. Aprendei o que é ser livres em Cristo. A simples audição de sermão sábado após sábado, a leitura da Bíblia de ponta a ponta, ou sua explicação verso por verso, não nos aproveitará nem aos que nos ouvem, se não vivermos as verdades da Bíblia em nossa experiência habitual. O entendimento, a vontade e os afetos devem ser submetidos ao domínio da palavra de Deus. Então, pela obra do Espírito Santo, os preceitos da palavra se tornarão princípios de vida. Quando pedes ao Senhor que vos ajude, honrai o Salvador crendo que recebereis sua bênção. Todo o poder e toda a sabedoria estão à nossa disposição. Nada mais temos a fazer do que pedir. Andai continuamente na luz de Deus. Meditai dia e noite no seu caráter. Então vereis sua beleza e exultareis em sua bondade. Vosso coração se abrasará com o sentimento do seu amor. Sereis erguidos como se fosseis transportados por braços eternos. Com o poder e luz que Deus concede, podeis compreender e realizar mais do que antes julgáveis possível. Cristo diz-nos: permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podereis fazer. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João capítulo 15, versos 4, 5 e 7 a 8. Como o Pai a mim me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João capítulo 15, verso 9. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. João capítulo 15, verso 16. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Aquele que tem confiança em Deus estará apto a dizer com Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Quaisquer que tenham sido os erros ou insucessos do passado, podemos, com o auxílio de Deus, levantar-nos acima deles. Podemos dizer com o apóstolo: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 3